E um alerta muito importante aqui. Isso é pergunta básica de entrevista de front-end. Se você quer aplicar para uma vaga de front-end, isso é o primeiro item que você deve estudar. Então, meus queridos, chegou a aula número 3 e nessa aula a gente vai falar sobre o modelo de cascata. Então aqui a gente tem o curso do Web Dev, Learn CSS. Então a gente está seguindo esse curso para a gente falar sobre CSS básico. E por que esse modelo de cascata é tão importante? A sigla CSS vem da palavra Cascading Style Sheet. Nesse caso, a gente está falando sobre folhas de estilos em cascata, porque essas regras vão seguir um modelo de cascata, onde os itens que estão ao final vão ter maior prioridade. Então, como é que vai seguir essa regra? Para a gente entender um pouco sobre essa regra, a gente tem aqui dois seletores. E esses dois seletores, eles aplicam uma regra ao mesmo elemento. Então, a primeira regra, ela está dizendo que esse botão vai ter uma cor vermelha e a segunda regra vai dizer que esse botão vai ter uma cor azul. E como vocês já estão vendo aqui na tela, ao final, este botão ele tem a cor azul. Por quê? Porque esse é o primeiro princípio do CSS, né? As regras mais abaixo no CSS vão ter uma prioridade maior. Mas calma aí que a gente tem outras regrinhas muito importantes referentes a CSS. E essas regras vão ser as seguintes. Primeiro, a ordem, como a gente viu aqui, né? O item mais abaixo ele vai ter uma ordem maior. Depois a gente vai ter uma questão de posicionamento dentro do nosso HTML, porque o CSS ele pode ser aplicado de diversas formas. Como assim? Ele pode ser um arquivo externo, ele pode estar dentro do arquivo HTML, dentro de uma tag style, ou ele pode estar no elemento HTML em si. Isso mesmo, eu posso no botão abrir uma tag style e aplicar uma estilização para aquele botão. Então, nesse caso aqui, aquela regrinha está dentro do botão. Então, ela é o último elemento dentro dessa cascata. Então, esses são uns pontos bem importantes que você precisa prestar atenção. E um alerta muito importante aqui. Isso é pergunta básica de entrevista de front-end. Se você quer aplicar para uma vaga de front-end, isso é o primeiro item que você deve estudar, porque isso é uma pergunta clássica, ok? Depois a gente vai ter uma aula dedicada para especificidade, que é o segundo item dessa lista, né? Dentro dos seletores, a gente pode aplicar diversas regras. E essas regras, vamos dizer que elas vão ter pontuações, onde vai deixar aquele seletor mais específico. Então, dentro da regra de especificidade, também é outro item muito importante para você prestar atenção em entrevistas de front-end, ok? Depois disso, a gente tem a origem, daí é um pouco mais técnico, né? Como funcionam os navegadores e da onde vem a estilização. A estilização ela não somente vem do arquivo CSS, como também de outros elementos, como o navegador e também o sistema operacional. Você vai dizer, Felipe, como assim? O sistema operacional também consegue enviar estilos para elementos? A resposta é sim. No passado, né, isso era bem claro quando você tinha um macOS e você tinha um Windows. Quando você criava um botão, o botão tinha lá a carinha do macOS, enquanto no Windows, né, o botão tinha a carinha do Windows seguindo o padrão do OS da Microsoft. Com o tempo, essa diferença ela foi diminuindo, né? Mas quem já usou a internet lá atrás e quem utilizou, né, macOS lá atrás, 10 anos atrás, essa diferença era gritante, mas ainda assim ela existe, ok? E a última e não menos importante é o uso do important. Esse é um item bem crítico, né, que pode ajudar, como também pode atrapalhar bastante na sua escrita do CSS. O important, eu digo que é o último recurso que você deve utilizar na hora de realizar estilizações com CSS. Perfeito? Então, falando sobre a regra de aparecimento e já, né, trazendo essa questão do important.
Então a gente já falou do important, né? O important, quando você usa ele ignora toda essa regra de aparecimento. Ele faz, olha, independente de onde esse estilo tá, ignora toda essa ordem aqui e utiliza este atributo em particular. Mas depois disso, quando você não tem um important, como é que vai acontecer? O primeiro mais importante é o CSS inline, onde você vai adicionar no seu elemento HTML. É algo que pode acontecer, mas em particular, né, sem nenhuma biblioteca, eu não recomendo. É muito diferente você falar do tag style, como você, né, comparar com frameworks como Tailwind CSS, ok? É uma estrutura diferente, é uma metodologia diferente, mas CSS básico, você pode definir o estilo no elemento em particular, mas qual é o problema de você fazer isso? É a questão de manutenção, porque se você define o estilo para aquele botão em particular e você tem centenas de botões dentro da sua aplicação, imagine que você construiu aquela sua aplicação e você disse no botão especificamente que todos os botões vão ser azul e vão ter um peso de bold. Quando você precisar alterar, você vai ter que voltar naqueles 200 botões e um a um alterando esse estilo. Se você tivesse um seletor em particular, você simplesmente ia no seletor e fazia aquela modificação. Mas claro, né, só para você entender a regra de importância, você quer alterar no elemento em particular, essa vai ser uma regra de alta prioridade, ok? Depois disso, a gente tem a tag style. Muitas vezes a gente vê numa aplicação, né, o próprio CSS dentro do HTML. Então esse tipo de aplicação, ele reduz uma requisição, mas ele vai misturar lá, né, CSS com HTML. É uma questão de performance, muitas pessoas utilizam frameworks que vão incorporar dentro da tag style, né, para evitar esse tipo de carregamento de um arquivo externo, mas esse tipo de processo ele é automático. E muitas vezes, quando você utiliza um framework, esse arquivo CSS está separado. Então, você faz a manutenção de dois arquivos separados. Isso é importante porque quando você quer alterar somente o CSS, você não precisa mexer no HTML. Quando você tem uma aplicação como Webpack ou como Vite, você consegue aí, né, fazer esse processo automático e fazer essas aplicações. Mas você consegue sim utilizar uma tag style e colocar todo o CSS daquele elemento dentro daquele arquivo HTML. Se você não faz isso de forma automática, o que vai acontecer é, se você tem vários arquivos HTML e todos eles utilizam a mesma estrutura, e se você faz isso de forma manual, se você precisa fazer uma alteração, você precisa ir lá, né, nos 10 arquivos HTML da sua aplicação e repetir aquelas alterações 10 vezes. Então, é um ponto bem importante aí que você precisa prestar atenção, ok? Mas, claro, no front-end moderno, a gente tem ferramentas que automatizam este processo. E depois disso, a gente tem o arquivo externo, que é utilizando a tag link. Quando eu utilizo a tag link, eu estou dizendo, olha, esse arquivo HTML aqui utiliza este arquivo CSS. A vantagem da gente trabalhar dessa forma, o que vai acontecer é que você tem 10 arquivos HTML e esses 10 arquivos HTML simplesmente tem um link para aquele arquivo CSS. E quando você altera aquele arquivo CSS, né, essas alterações vão replicar em todos os arquivos HTML. Então, essa é a forma manual mais prática de se trabalhar com CSS, tendo aquele arquivo externo e fazendo referência àquele arquivo externo a partir dos diferentes arquivos HTML. Beleza? E, por fim, né, dentro dessa ordem de posicionamento, vai ser a posição daquela regra dentro desses setores. Então, independente, né, de cada uma dessas ordens de carregamento, também a ordem a qual a regra é escrita no CSS também vai influenciar nessas regras. Então aqui um testezinho rápido, né? A gente tem esse arquivo aqui para a gente checar o nosso conhecimento até o momento. Eu tenho aqui uma tag link que ela vai fazer uma referência ao arquivo externo style.css e eu tenho aqui dentro do meu body uma tag style que aplica uma cor de background rosa ao meu botão. E lá no meu arquivo externo, eu tenho
A mesma regra, mas dessa vez aplicando uma cor de background amarela ao meu botão. De acordo com a gente discutiu anteriormente, qual vai ser a cor de background desse botão? Se você respondeu rosa, sim, você está certo. Porque ele está dentro da tag style, ele está dentro do arquivo HTML, então naquela ordem de cascata, né, a prioridade desse elemento é a mais alta, ok? Então, um outro ponto sobre essa questão de modelo de cascata é especificidade, né? Quão específico é aquele seletor. A gente pode, né, fazer, quando a gente viu na aula anterior sobre seletores, aplicar uma regra CSS a um elemento de seguintes formas, através de um ID, através de uma classe, através de um atributo, como também através de pseudo-seletores. E, por fim, a gente pode aplicar uma regra baseada no elemento HTML, como, por exemplo, todos os elementos paste, como todos os elementos H1, como todos os elementos button. Então, esse é o tipo de seleção por elemento. Então, aqui a gente tem um exemplo interessante, que é um exemplo clássico. Eu tenho um H1 e esse H1 ele tem um class myElement. O class ele está antes do seletor do H1. E ele está especificando, olha, esse título vai ser vermelho e lá embaixo a gente tem o seletor do H1 dizendo que esse título vai ser azul. E aí, qual vai ser o seletor que vai ser aplicado nesta situação? O H1 está mais abaixo, mas a gente tem acima um seletor de classe. Nesse esquema de pontuação, o seletor de classe ele é mais forte do que o seletor do H1. Então, nesse caso, esse título, em particular, que tem um classe myElement, ele vai ter a cor vermelha. Então, dentro dessa ordem de pontuação, primeiro a gente tem um seletor por ID. Então, esse é o item, né, mais forte, porque ele está aplicando a um elemento com aquele ID. Depois disso, a gente tem os seletores de classe, seguindo por atributos, como também por pseudo-seletores. E, por fim, a gente tem os seletores por elementos. Também a gente tem os pseudo-elementos como before e after também, que estão dentro dessa categoria. Então, outro ponto importante, na próxima aula a gente vai falar mais sobre especificidade. Depois disso, a gente tem aí, dentro desse esquema de pontuação, combinar esses seletores. Por exemplo, se eu tivesse um seletor que fosse h1.myElement, este seletor seria mais forte do que esses outros dois seletores aqui, porque eu tenho com dois seletores nesse caso, então eu tenho a pontuação do elemento genérico, que é o H1, e tem uma pontuação do class, então esses dois juntos são mais fortes do que esses dois seletores anteriores. Então, por fim, né, entrando nessa parte de modelo de cascata, a gente tem o seguinte ponto. A gente tem o Local User Agent, né, que é a definição padrão do browser. Depois a gente tem os estilos locais do usuário, então são definições que o usuário fez dentro do navegador ou que o usuário fez dentro do seu sistema operacional. E na sequência a gente tem o CSS de autoria, que é o CSS que a gente escreve. Nós front-ends escrevemos para os nossos usuários, né? Esse Local User Style, a gente está falando de preferências no OS do usuário, né? Ele preferiu aumentar a fonte ou ele preferiu reduzir o contraste daquelas páginas HTML. Então, essas preferências têm um impacto no CSS das nossas aplicações. Mas, claro, se eu escrevi um CSS de autoria para um elemento padrão, claro que essa regra ela vai sobrescrever tanto as preferências do usuário, como também as definições do User Agent. E depois a gente, dentro dessa cascata, a gente tem esses itens com important. Daí, né, a coisa começa a inverter, porque o CSS de autoria com o important, ele vai sobrescrever essas três situações prévias. As preferências do usuário com essa marcação de important vai sobrescrever todas as outras, como também a do User Agent com important vai sobrescrever todas essas outras. Mas essas duas últimas são meio raras, são questões raras de acontecer, mas sim, elas podem acontecer.
Então essa foi a terceira aula sobre modelo de cascata. E uma dica aqui, né, bem importante, quando você utiliza o DevTools, né, você pode descobrir a especificidade desses seletores dentro do DevTools. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma: quando você inspeciona um elemento em particular e você seleciona aquele elemento, você vai ver a ordem dos elementos. E quando uma regra é sobrescrita, como a gente pode ver aqui nesse H1, né, ele vai ter um traçozinho. Se você passar o mouse sobre, ele vai dizer, olha, a regra acima é mais específica e está sobrescrevendo essa regra em particular. Como também você consegue ver os estilos do User Agent. Por exemplo, aqui esse MyElement, ele não define o display block ou o tamanho da fonte desse elemento. Se ninguém define isso, então essa definição vai vir do User Agent, que é o navegador. Então a gente consegue ver aqui também quais são os estilos que o navegador aplica para esse elemento H1. Beleza? Então, essa é a nossa terceira aula. Vamos fechando por aqui. Então, eu peço encarecidamente que vocês curtem e compartilhem esse material. E se tiver alguma pergunta, é só deixar aí nas caixas dos comentários. Beleza? Então, um abraço e até a próxima aula. Falou, tchau!